Olá, boa tarde. Olá, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem, e você? Também, tô ouvindo perfeito. Tatiana entrou aqui. Tatiana Reis. Bem-vinda, Tatiana. Ana Reis é uma querida, formou comigo há 2 anos. Maristela Pinto. Boa tarde. Agora eu não tô ouvindo nada. Tô. Foi, 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 foi. foi. É que desconectou aqui o fone, agora conectou. Beleza. Tá ouvindo Então, bem, então? agora tô perfeito. Tá Márcia bom. entrou também. Doutora Ticiana Arantes, Denise, Cristiana, todo mundo muito bem-vindo. A gente vai falar sobre comunicação não violenta hoje. Você quer esperar mais um minuto ou dois? A gente já começa. Não, você que comanda aí. Tá, então vamos começar. O pessoal que foi entrando, a gente deixa eles atualizados. Bom, nós participamos, né, do grupo de oficina de comunicação não violenta. A doutora Raquel que Uhum. comanda lá as atividades. A gente estuda esse tema, essa ciência que pessoalmente mudou minha vida. Eu conheci na adolescência. E é a comunicação não violenta, que é uma proposta de se enxergar de uma forma diferente, não é? Enxergar as próprias emoções de uma forma diferente, enxergar as emoções dos outros de uma forma diferente. E agora, começando a fazer live, surgiu essa ideia, né? Chamei a doutora Raquel Rossi, que é da comissão de mediação da OAB, advogada também, mediadora. Vou passar a palavra para ela para se apresentar. Meu nome é João Estrela, também sou advogado, começando na mediação, não tenho a mesma experiência que a doutora Raquel tem, sou um pouco mais novo. Ela também é mãe, verdade? Oh, é o maior desafio e a maior profissão de um ser humano. Imagina. Qual a idade do seu filho? Então, eu tenho 3 filhos. Três É, filhos. a minha primeira profissão na vida foi ser mãe. Difícil. Então, foi a profissão que eu mais errei, porque foi a primeira. Imagino, imagino. E é por isso, Por foi, favor, sim, por e é favor, por isso continua. que a TNV, não só profissionalmente, mas na minha vida pessoal, tem me ajudado bastante. Porque eu tenho 3 filhos. Um tem 25 anos, que é o Minha idade. Marcos. Oh! A outra tem 21 anos, que é a Júlia, né? Júlia Júlia. Rossi. Isso. E o Lucas, que é o caçula, que tem 8 anos. Nome do Então, meu são, irmão. isso, são 2 gerações e uma menorzinha que está pegando os maiores benefícios da comunicação não violenta. Ah, agora que você já tá mais fera, né? Agora é que eu erro bastante ainda, mas quando eu erro, eu me conecto mais com a situação e aí eu vou melhorando e vou adequando. Entendi, entendi. Doutora Raquel, eu queria perguntar se você concorda, se a gente pode começar essa reflexão da comunicação não violenta com uma poesia que eu gostaria de ler do Marshall Rosenberg. Para quem não sabe, Marshall Rosenberg é o que fundou, né, que teve esse insight de uma nova comunicação para a humanidade. Então tem o livro dele, Comunicação Não Violenta. Eu queria ler um pedaço, se tiver tudo bem. Aí a A gente começa a Maria, reflexão, você pode comentar esse trecho. Perfeito. a Maria. Tá aqui, ó. Distante, vou abrir aqui. Olha, minha mãe acabou de entrar aí também, tá? Minha mãe acabou de criar um Instagram É mesmo? para seguir a filha, Bem-vinda. a Márcia Rossi. Fala com ela, Ó, ela vai amar. Márcia tá aqui, tá Bárbara, Ramon, todo mundo muito bem-vindo, Luciano, Eliane, Flávia. Que bom ter a mãe aqui para falar desse tema, né? Muito legal, né? Comportamentos desafiadores entre pais e filhos, né? Porque o filho É, tem comportamento desafiador, mas às vezes o pai e a mãe pode ter também, né? Qualquer exatamente, convivência humana é muito complicado, muito difícil, né? Não é para qualquer um. exatamente. Bom, poesia de Marshall Rosenberg, galera. Vamos lá. E aí vou passar a palavra para a doutora Raquel comentar. Uhum.
É sobre é no capítulo Observar sem avaliar. Lembrando que existe uma frase que ele até cita aqui, de Krishnamurti, um filósofo indiano, em que ele diz que observar sem avaliar é a forma mais inteligente, é a forma mais elevada de inteligência humana, né? Então ele tem uma poesia. Posso lidar com você. Cortou, voltou. Volta. É isso Agora aí. tudo certo. Então, Foi mal, galera. vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê. Mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações. Mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Perfeito. Doutora Raquel. Esse poema é libertador, né? Não é? Esse poema traz pra gente muita coisa boa para todas as nossas áreas da nossa vida. E principalmente para a nossa própria vida, né? Para o nosso próprio eu. Porque quando o Marshall, aqui nesse poema, ele fala da observação, ele fala do sentimento, ele fala da percepção do outro, né? E da expectativa do outro. E como é que, com todos esses elementos, a gente consegue lidar, a gente consegue conversar, a gente consegue se relacionar, a gente consegue se conectar, né? Então, quando ele fala, eu posso lidar com as suas interpretações, porque as pessoas interpretam, as pessoas têm percepções diferentes. E até aí tudo bem, não é? Agora, quando as suas percepções e as suas interpretações começam a avaliar o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de atuar e de viver, aí o Marshall fala, né? Olha, me diga que você ficou magoado, me diga que isso é ruim para você, me diga que você se sente triste com a minha atitude. Até aí tudo bem. Agora, se você vier para mim, né, e colocar-me como uma pessoa que comece a me nomear, a me julgar, a me avaliar, o Marshall, mais no livro dele, propriamente dito, vai dizer que isso cria uma desconexão, né? Tem um outro poema também aqui que fala das janelas, né? Não sei se você já leu também, acho que é no capítulo seguinte. Eu não lembro, eu já li esse livro, mas não lembro. Não, é um poema aqui dentro do livro do Marshall mesmo. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu acho ele aqui. Eu não achei não, mas a gente pode falar, quando eu achar o poema eu passo para vocês. Mas, enfim, esse poema, né, que tem no capítulo 3º do livro do Marshall Rosenberg, relata muito bem como é que ele trabalha esses 4 pontos, esses 4 elementos que ele denomina como os 4 passos para a gente conseguir se comunicar de uma forma mais amorosa, de uma forma com mais conexão com o outro, né? E, antes de tudo, com uma maneira mais empática. Mas aí eu falo mais empática começando por você mesmo, porque a CNV, você já deve saber, João, e muitos que estão aqui no grupo, ela não é uma técnica somente, ela não é apenas uma regra para que a gente siga e vá pontuando, não somente em si, mas no outro, né? A CNV, ela é um estilo de vida, ela é assim, eu quero viver isso, eu quero me relacionar com as pessoas dessa maneira, né? Então, esse poema praticamente ele retrata toda a ideia e o ponto principal do livro do Marshall. Exatamente. E ele fala,
tem aquela frase famosa dele, de que ele fala que existe um tipo de comunicação que bloqueia, que impede a compaixão, certo? Então, quando o ato, a ação de uma pessoa se confunde, se mistura com a nossa interpretação daquilo, acabou a compaixão, né? Todos os mestres me dizem isso, de que você não pode amar quem você julga. Então, é diferente, não é? Você que é mãe... Você falou uma coisa muito importante agora, uma coisa primordial, né? O que é amor? O que não é amor? Né? Quando você julga muito próximo, o outro, o seu filho, que amor é esse? Né? Exato. Da onde está vindo esse julgamento? Né? Talvez você ame realmente, mas por que tanta cobrança? O que falta em você para você estar julgando tanto o outro? Né? Por que está te incomodando tanto, né? Ainda mais se for a sua família, né? Porque também fala que a gente tem muita compaixão, essa palavra, né? É muito usada para situações distantes, verdade? Então é muito fácil ter compaixão com o povo da África que está passando fome. É muito difícil a gente ter compaixão, às vezes, com a nossa mãe. Eu, às vezes, me pego numa situação assim, nossa, são tantos anos de autoconhecimento, tantos anos de meditação, e aí eu tratei minha mãe assim de novo, sabe? De novo. Mas é isso, né? É diferente você dizer, por exemplo, uma mãe chega para um filho, é diferente. Se ela encontrar o quarto bagunçado, ela tanto pode dizer, você é bagunceiro, você sempre faz isso, e é daí para pior, né? Como também ela pode dizer de que eu preciso do quarto organizado, verdade? E se possível, especificando, né? Porque bagunceiro, o que é bagunceiro, né? O que for para mim pode não ser para você. Então, especificar, filho, quando eu vejo, não assim, essa bagunça, mas quando eu vejo os brinquedos no chão, ou então quando eu vejo o prato de comida em frente ao computador e o quarto está com um cheiro, eu preciso de ver isso de outra forma, porque eu necessito. Não que você é aquilo e aquilo e aquilo. Né? A comunicação não violenta, eu gosto de pensar também, gosto de chamar também, de que a comunicação mais efetiva. A gente usa a comunicação não violenta, não é porque é mais bonito, porque é mais legal ser não violento, é porque funciona mais também, né? É assertiva, né? É mais assertiva. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Estão ouvindo bem? Meu fone tá Tô ouvindo, perfeito. A CNV, ela, para mim, ela é o coração, ela é o cerne de qualquer comunicação. Até mesmo dentro de uma negociação. Onde o Marshall fala que muitas vezes seria interessante a gente colocar a nossa vulnerabilidade. Né? Numa negociação. Hoje, numa negociação, aonde que um negociador ele vai pensar, poxa, eu preciso falar tantas coisas aqui nessa situação que vai me deixar um pouco vulnerável? Será que eu devo falar? Até numa das oficinas, uma participante me perguntou, né, se ela poderia, como é que ela poderia abrir a sua vulnerabilidade. Eu não posso dizer como que o outro pode abrir a sua vulnerabilidade, porque isso é uma coisa muito específica, é muito séria, muito séria. Nas mediações de conflitos, por exemplo, os participantes assinam termos de confidencialidade justamente para que as partes se coloquem mais vulneráveis. Coloquem o que há por trás daquelas posições, daqueles pedidos, né? Coloquem o coração no lugar da razão. E quando que eu vou fazer isso se eu não tenho uma garantia para mim, né? Então, nas mediações, por isso que elas surtem muito mais efeitos do que qualquer processo, as pessoas entendem dessa forma. Então eu vou assinar aqui um compromisso que o outro não pode usar o que eu estou falando no processo. Eu não vou ser chamada para testemunhar, nem a mediadora que vai ter. Então eu vou colocar aqui realmente que realmente eu traí você, sabe, fulano? Aconteceu isso. Eu estou dando um exemplo, né? Sim. O que o outro vai fazer com aquela escuta? Só internamente, né? Porque daquilo que está sendo falado ali,
se for talvez dentro do Tribunal de Justiça, possivelmente não vai poder ser levado assim para ser analisado como prova, né? Enfim, a não ser que a pessoa depois busque provas, aí já é uma outra seara. Mas então o Márcio fala dessa vulnerabilidade. Mas voltando ao teu tópico inicial, falando das crianças, né? Eu, como mãe, eu fui mãe muito cedo. Então, eu tive uma responsabilidade muito cedo, né? E cada um com a sua religiosidade, com a sua fé. Mas se não fosse Deus na minha vida, naquele momento, eu talvez tivesse pirado a cabeça. E as coisas foram funcionando de uma forma onde eu fui sentindo muita presença de Deus naquela época, naquela situação. Mas acontece o seguinte... Quando você foi mãe? Quando eu fui mãe a primeira vez, com 20 anos. Com 20. 20 Mas anos. acontece, com 20 anos, mas acontece que ser mãe e você sentir a presença de Deus na sua vida, às vezes, só a presença, só a parte da religiosidade, da meditação, da autoconsciência, não é o suficiente. Você precisa aprender a ser mãe. Você precisa viver ser mãe. Você precisa se conectar com a relação de ser mãe, né? E aí, como? Se você, de repente, né, se dá conta que você tem uma criança para cuidar, um filho para educar. Bom, isso foi a minha primeira necessidade que me levou a estudar a CNV. E a segunda necessidade e interesse, né, foi o fato de eu, depois de ter me formado em Direito, identificar, depois de ter trabalhado também numa ONG na área de família, né, ajudando as pessoas carentes, eu identifiquei que na área de família, a mediação ela é muito mais bem-vinda do que um processo judicial. E aí eu fui começando a estudar, me profissionalizar, e aí eu conheci a CNV em 2014. Então, desde 2014, eu venho lendo a CNV e outros também estudiosos, e também sigo outras pessoas, e a CNV passou a ser, para mim, como se fosse uma Bíblia, né? Como se fosse um manual de vida e de crescimento. E aí, enfim, resumo da ópera. Quando a gente consegue praticar aquilo que você acredita, a coisa flui muito mais naturalmente, com muito menos peso. Né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você é mãe e você precisa se relacionar com seu filho, porque você ama aquela criança, ama o filho que você tem e você quer o melhor para ele, antes de você cuidar do seu filho, antes de você ensinar o seu filho, antes de você dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado, né? Também isso aqui também tem um pouco de... A gente pode fazer uma live só disso. Você precisa primeiro o quê? Se conhecer. Né? Porque como é que você vai falar de não violência com seu filho? Como é que você vai falar, filho, a mamãe está muito chateada, porque a mamãe precisa sair, você precisa comer, porque a mamãe quer cuidar da sua alimentação. É importante para a mamãe saber que você está se alimentando bem, saber que você está comendo os nutrientes necessários, saber que esse feijãozinho com arroz aqui vai deixar sua barriguinha satisfeita, sabe? Então, você pode comer para a mamãe poder ficar mais tranquila. Você não fala assim com seu filho. Você não consegue falar assim com seu filho se você não acreditar e vivenciar que a CNV vai levar você num resultado extremamente diferenciado. Eu falo isso com propriedade, João, porque quando eu não consigo aplicar a CNV, e eu também não consigo aplicar a CNV às vezes, e tem dias que não consigo, claro, eu consigo observar toda a parte, vamos dizer assim, a frequência energética da situação, né? A frequência do comportamento muda, né? Se eu levo para o lado da exigência, se eu levo para o lado da ameaça, se a decepção minha sobressai ao comportamento do meu filho, eu não consigo entrar em contato com as nossas necessidades que estão ali o tempo todo, o resultado é outro. O resultado é outro. Então, a CNV, eu já concluí na prática, né, na prova real, que ela tem resultados. Muito. E eu gosto muito disso que você falou, que serve não só para lidar com os outros, mas com a gente mesmo, né? Porque te possibilita conhecer, se familiarizar com os próprios sentimentos, né? Se você
pegar algumas culturas, assim, tipo tibetana, assim, de lugares distantes, a palavra meditação, ela é usada com o mesmo significado de familiarização. Então, você medita, senta em silêncio para entrar em contato, para se familiarizar consigo mesmo, né? Perfeito. Essa é mais uma ferramenta que a gente tem para se familiarizar consigo mesmo, porque permite, tem até um capítulo que fala disso, né, especificamente, que te ensina a nomear os sentimentos. Então, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim. E aí tem, esse livro, inclusive, é legal porque tem exercícios, não é? Tem um exercício que eu vi outro dia, que é o seguinte, marque as frases que você acha que um sentimento foi expresso propriamente. E uma das frases é: acho que você não me dá atenção suficiente. E aí ele põe: se você marcou essa, discordamos. Aqui a pessoa está falando o que ela acha, o que ela pensa, não o que ela sente. Então mostra que como é difícil mesmo, né, a gente entrar em contato com o que realmente a gente está sentindo. Às vezes, se a gente for a fundo nessa questão, a gente vai ver o que a gente está sentindo, e é um trabalho de investigação mesmo, né? Nem sempre a gente acerta, mas é uma tentativa de que, poxa, é carência, é saudade. E só de identificar a tua necessidade, né? a tua necessidade. E só de identificar, às vezes, já fica tudo mais claro. A relação com o outro fica mais claro, a relação consigo mesmo fica mais claro, né? Então, ela possibilita tanto para esse pai, por exemplo, desse exemplo, né, que eu dei de que ele quer que o filho arrume o quarto. E ele pede de que, olha, quando eu chego do trabalho, eu preciso ver que os brinquedos não estão no chão, né, especificamente, e estão no armário. Eu preciso ver que as roupas estão dentro do armário e não largadas. Possibilita tanto o pai ter esse jeito novo de falar, essa alternativa ao falar, quanto ao filho também a lidar, com, por exemplo, com esse pai ou com essa mãe que não sabe usar essas ferramentas, não é? E que pode falar de uma forma violenta. Então, esse filho, ou seja, o pai, seja lá quem for, agora tem uma ferramenta nova de ajudar a outra pessoa a identificar o que ela está sentindo. Eu já vi, Raquel, no semblante da pessoa, nossa, quando você ajuda, né, a identificar o que a pessoa está sentindo, você vê uma clareza no semblante, né? E através de perguntas mesmo, né? É isso, mas você está dizendo que você se sente isso e isso, e tentar mesmo entender a pessoa, né? Legitimamente tentar entender o que se passa, ajudar outra pessoa a entender o que está acontecendo dentro do coração, né? Que é esse mistério todo, né? Exato. E a CNV que eu aplico com o adulto, né? A CNV que eu aplico na mediação, né? A CNV que me faz ter clareia a minha mente, é a CNV que eu vou aplicar com os filhos. Com os filhos em casa, ainda mais agora em época de pandemia, é óbvio, é claro, é evidente que está difícil, que está muito difícil, né? Agora mesmo eu estava conversando com uma mãe no telefone e ela pediu para colocar o pai no grupo da escola, né, das mães. Só era um grupo de mães. E agora ela pediu para colocar o pai nesse grupo de mães. Por quê? Uhum. Porque ela falou, olha, eu estou identificando que eu tenho várias necessidades para eu me atender, né? Então, quando a mãe não olha para ela, e ela não consegue... Eu preciso que a gente entenda o seguinte, é que nem colocar a máscara do avião, eu já falei isso. Quando você está na linha da CNV, a gente precisa olhar primeiro para a gente. É a meditação que você está falando, eu nem faço meditação. A gente precisa olhar primeiro para a gente, sabe? Para a gente, assim, o que eu quero, o que eu preciso nesse meu relacionamento com esse meu filho, né? Agora, mais cedo, meu filho me ligou. Eu passei para ele uma situação que eu estava vivendo. Aí ele já começou a querer, nossa, mas você faz isso, faz aquilo. E eu já me sinto um pouco meio acuada, assim, sabe? Porque é também isso, a CNV, ela requer entrar em sentimento, ela requer que você se conecte com o outro no sentimento. Então, quando o outro, antes de você se conectar no sentimento, a pessoa já vem com a sugestão, já vem com a coisa certa, você não se conecta, né? Então, quando ele começou a falar, peraí, que ele está preocupado comigo,
ele já quer dar a orientação, ele já quer dar a sugestão. Se fosse a Raquel de antes, quando ele viesse falar comigo, eu já ia rebater: Marcos, não é assim, calma, não sei o que lá. O que eu fiz? Eu me calei, falei: por que ele está assim, não é rude, mas por que ele está enfático? Por que ele está falando assim com uma propriedade de já querer dar uma solução para a situação? Eu falei: ele está preocupado, eu pensei. E o que me trouxe isso? A CNV. A CNV me ensinou a eu olhar para o outro e falar: o que esse outro está sentindo para ele falar dessa forma comigo? Dessa forma, vamos dizer, ele não foi rude, mas vamos ver que ele tivesse sido rude. O que ele está sendo rude comigo? O que ele está sentindo que ele não está conseguindo entender? Qual é a necessidade dele? E aí eu entendi. A necessidade dele era me dar um apoio. E como ele estava longe de mim, ele está morando fora, ele falou: mãe, faz isso, entendeu, mãe? Você tem que fazer dessa forma. Aí eu: Marcos, calma. Você está falando assim, e de uma forma meio rude, né? Assim, meio tipo italianada falando. Falei: Marcos, calma, você está preocupado comigo? É isso, meu filho? Aí ele: mãe, eu estou preocupado. Você é minha mãe, poxa, você é minha mãe. Entre as pessoas e você, eu fico com você, eu vou te defender. Então, você está vendo? Então, assim, às vezes não, eu falo sempre, né? Quando o teu filho, eu falei de um filho de 25, mas um filho de 4, de 5, de 6 anos, ele vem com uma agressão verbal para você, com uma forma, às vezes, impositiva, um pedido em forma de exigência da criança. Antes da gente rebater e falar: não fale assim comigo, meu filho, você está sendo mal educado, quem manda que sou eu, e abaixa o tom da sua voz. Antes de você falar isso, a gente tentar pensar o porquê que essa criança está trazendo essa necessidade de uma maneira tão violenta. Ou uma reclamação, por exemplo. O que está por trás daquela necessidade da criança? Né? Eu fiz assim, alguns estudos voltados para essa área de criança, até porque eu falei que eu sou mãe, né? Então eu precisei entender um pouco mais. E dentro dos estudos, né, eles nos ensinam assim, por exemplo, como é que um pai e uma mãe lida com uma decepção da criança, né? Desculpa, como é que um pai e uma mãe lida com a sua própria decepção quando o comportamento da criança não corresponde à necessidade daquele pai? Traduzindo, né? Se eu tenho uma necessidade que meu filho sente no computador, estude no computador, né? E a gente pede para a criança ficar sentada, né? Por que eu estou pedindo? É uma necessidade minha, porque eu sei que eu pago caro por essa escola, eu sei que eu quero que o meu filho cresça cognitivamente, intelectualmente, então é uma necessidade minha. Né? A necessidade do meu filho é diferente dessa. A necessidade do meu filho é brincar, ficar pulando, ainda mais o menor que é hiperativo, ele quer ficar pulando, ele não quer sentar. Então, o que acontece? Em 3 meses de Covid, como é que uma mãe vai se sentir? Nossa, exausta. Vai se sentir o quê? Cansada, frustrada, né? Vai estar decepcionada. Estou falando de alguns casos, né? Não é o meu caso específico, mas eu estou me colocando no lugar de várias mães. Né? Ela vai se sentir o quê? Decepcionada, porque ela paga por uma escola, né? Ela, enfim, quer que o filho tenha um atendimento profissional e ela não está conseguindo ter esse atendimento profissional. E aí? Essa decepção que ela está sentindo é um sentimento negativo, ligado necessidade dela de ter um atendimento adequado para o filho. Se ela não cuidar dessa necessidade que ela está tendo e desse sentimento que ela está tendo, ela vai transferir isso para a criança automaticamente. É isso que a CNV nos ensina. Então, quando a CNV nos diz que a gente precisa primeiro identificar em nós as nossas necessidades, os nossos sentimentos, para a gente se comunicar com a criança, quando eu faço isso, ao me comunicar com o meu filho, eu vou com outro enfoque. Eu vou me relacionar com ele de uma forma mais conectada do que simplesmente dizer para ele: olha, você senta nesse computador, porque eu já pago uma fortuna de escola, você levanta o tempo todo, você está muito distraído, você não dá valor às coisas, vou tomar o computador de você. Entendeu a dinâmica? Como é que a gente trabalha com as crianças? Exato. E quando seu filho diz assim, fala dessa forma,
com você, você agora pode identificar que, por mais que ele esteja falando de uma forma talvez que você não goste, ele está falando daquela forma porque existe uma necessidade por trás. É igual aquele lance, né? Onde há fumaça, há fogo, né? Então, onde tem a pessoa... É por isso, inclusive, que a gente levanta o tom de voz, né? Quando está discutindo, levanta o tom de voz. É como se a pessoa estivesse ficando mais longe, né? Então, a gente precisa falar mais alto para a pessoa ouvir, porque está desconectando, né? Então, agora, por mais que... Pô, e acontece isso comigo direto, seja meu pai ou alguém da minha família, de eu estar vendo que a pessoa está falando daquela forma porque tem uma necessidade que não foi atendida. E aí, a partir desse momento, não é mais uma questão pessoal, não é uma coisa que... Não é comigo. Né? Tira um peso, né? Raquel, eu queria passar... A gente está aqui vamos chegar a 4h40, começamos 4h05, mais ou menos. Podemos passar por algumas perguntas que me fizeram? Uhum. E aí eu vou passar para você. Tem aqui, a maioria pais e mães perguntando sobre os filhos. Então, você vai ter muito mais propriedade que eu. Se alguém perguntar sobre... Se algum filho perguntar sobre o pai, eu respondo, de repente. Tá. Bom, tô vendo aqui que Angelina tá aqui, Carol, Grace, perguntaram qual é o nome do livro. O livro é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Aqui tá, eu acho que tá espelhado, né? Não sei se... Aqui para mim tá espelhado. É esse livro aqui, tá ó. espelhado. Bom, essa primeira pergunta... Isso mesmo. Essa primeira pergunta é muito interessante. Eu posso comentar ela assim rapidamente, aí vou dar a palavra para você. Fica à vontade. Tá. Perguntaram. Um pai perguntando: se eu criar meu filho de uma forma não violenta, como que eu vou estar preparando ele para o mundo real? Se você pegar a criação de hoje e a criação de antigamente, é muito diferente, né? Meu pai fala que o meu avô batia nele de cinto. E ainda existe muito essa falácia de que antigamente que era bom porque as crianças respeitavam na marra, na base da porrada. Hoje em dia está todo mundo muito abusado, né? Pois é, deixa eu lhe contar uma história rápida. Estava viajando com meu sobrinho, estávamos em Sana, Rio de Janeiro. E fomos num desses restaurantes assim, de R$ 10, sabe? Comida caseira e tal. Estava só eu e ele. E aí a gente sentou para comer, voltando para o nosso camping. E aí eu reclamei da cadeira. Falei, pô, essa cadeira dura, mal feita, tá desconfortável. E ele, com 7 anos, disse assim: mas às vezes, tio, é o melhor que a pessoa consegue fazer, né? Então eu não vou julgar. E eu fiquei pensando, nossa senhora! Eu fiquei pensando, da onde esse moleque veio, meu Deus do céu? Nunca que uma criança de 7 anos de antigamente ia ter essa visão com os outros. Então, esse é o ponto principal. Eu sei que o pai dele não cria ele assim, dessa forma violenta, né? Como eu fui criado, e chinelo, né? Bater com chinelo. E pode-se achar que isso vai trazer uma criança suave demais, passiva. Não acho que seja o caso. Seja num restaurante que está com uma cadeira desconfortável, seja um chefe abusivo no futuro, a minha visão é que essa criança que é criada dessa forma não violenta vai poder identificar muito melhor, vai ter muito mais consciência nos relacionamentos, muito mais maturidade do que a gente tem, do que a geração da minha mãe, do meu pai teve, para lidar com os problemas. Tanto para saber, seja a relação com um chefe abusivo, que aquilo não é pessoal, que talvez ele falou daquela forma porque está faltando alguma coisa para ele, de repente ele teve um dia ruim, de repente ele está chateado, ou aquele cara me cortou no trânsito, porque de repente ele está com pressa de chegar no hospital, então também não vou julgar. Você tira uma carga, né, tendo essa tecnologia em mãos, que, poxa, te dá um olhar completamente novo, você se sente livre. Inclusive, para falar, essa brincadeira eu não gosto, eu fico chateado. Nossa, é de uma liberdade. E também a outra pessoa, quando vê que você está se abrindo, que você não tem medo de se abrir, isso dá uma abertura no relacionamento dela contigo também, porque ela se sente livre de falar as fraquezas, as inseguranças dela, né?
Então a pergunta é essa. Bom, não vou me estender, já me estendi. Doutora Raquel, se eu criar meu filho de uma forma não violenta, como que eu vou estar preparando ele para o mundo real, que é violento, que é mau, que é selvagem? Não é preciso um pouco de violência? Como é que é isso? Eu acho que se a gente criar o nosso filho de uma forma não violenta, aí é que ele vai estar preparado para lidar com a violência. Perfeito. Perfeito. De todos os Exatamente. níveis. A violência verbal, que é uma violência, a violência física, a violência psicológica, a violência emocional e a violência física. O Marshall, ele fala que ele não gosta da violência como meio de resolver os conflitos. Uhum. Mas ele não fala que a violência é ruim ou que a violência é boa, porque depende do que é violência para cada um, né? Por exemplo, matar é ruim. Se eu falar para você, matar é ruim, João. Matar é pecado. Matar. Depende. O que levou aquela pessoa a matar alguém? Né? Foi por uma autodefesa? Então, é ruim? Né? O que leva você a nomear as coisas? O Marshall, ele tem umas coisas que eu até fico um pouco com dificuldade de lidar, né? Mas ele diz que eu não opto pela violência para eu resolver os meus conflitos. Eu não gosto da violência para resolver os meus conflitos, né? Ele diz que o uso da força para... você pode usar a força, ele diz que a força pode ser usada para ou proteger ou para punir, para culpar. Ele não gosta de usar a força para punir e para culpar. Então, nossos filhos, eu, pelo menos, estou tentando, né, ensinar eles, um já está com 21, o outro já está com 25, não pegou muito isso, mas vai pegar energeticamente, vai conseguir entrar nessa onda maravilhosa que eu acho que o mundo está entrando, de entender o seguinte, não é que nós não possamos, muitas das vezes, usar da força para nos protegermos, para evitar um dano maior, para evitar uma violência maior. A gente pode usar a força para isso. Aí eu falo, violência e força, eu posso comparar mais ou menos com isso. Agora, quando eu uso a força ou a violência para punir o outro, para julgar o outro, para minimizar o outro, né, para expor o meu outro, isso é uma violência. Então, por que nossos filhos não podem ser criados assim também, pensando dessa forma? Né? Por exemplo, se alguma criança vem para cima do seu filho, né? Aconteceu isso com a minha filha quando ela tinha 8 anos. Uma coisa prática agora. O garotozinho ficava brincando. Aconteceu, brincava com ela, brincava com a amiguinha no recreio, brincava com ela e ela falava, poxa, para por favor, para por favor. E o menino, nada, fazendo meio que um bullyingzinho lá, uma brincadeirinha lá. Aí ela ficou muito irritada, ficou com medo, porque ele não parava, e aí ela deu um golpe no menino de judô, no meio do recreio. O menino caiu no chão. O menino caiu. Naquela época, eu acho que eu já tinha CNV na veia. Na veia, que eu digo que eu não sou férrea em CNV, mas eu já tinha um entendimento da violência, da comunicação não violência. Então ela veio para casa muito assim, tensa, falando, mamãe, eu tenho uma coisa para te falar. Chorando. Mamãe, eu derrubei o menino no recreio, mamãe. Aí eu, mas por que, minha filha? Eu perguntei, quis entender a situação. Vamos observar os fatos, vamos entender a situação. Qual era a necessidade dela? Qual era o motivo daquilo? Por que ela usou da força? Por que ela usou da violência com o menino? Violência. Porque ela precisou se defender. Ele estava atacando ela no recreio. Estava pegando, empurrando ela, brincando. Entendeu? Então a minha filha, ela se defendeu. Agora, ela usou da força para se proteger e não usou da força para culpar ele, para punir ele. Né? Então, por isso que criar os nossos filhos com a CNV, para mim, é o caminho para a gente poder entender como lidar com a violência. Essa é a minha resposta. Perfeito. Poxa, muito legal. A intervenção da força física tem o seu lugar, né? Vou passar para a próxima pergunta, muito interessante. Olha,
Minhas filhas, com 10 e 12 anos, insistem em dormir conosco. Meu marido não liga, mas eu sinto que isso não é bom nem para mim, nem para o meu marido, muito menos para elas. No entanto, já tentei conversar, mas não consigo, e elas sempre acabam dormindo aqui. Como lidar com essa carência? Fico me sentindo culpada. Doutora Raquel Então, Ross. primeiro eu penso que a gente precisa entrar num modo empático com a criança, né? São duas o quê? Pré-adolescentes, né? 11 e 12. 10 e 12. Primeiro, eu acho que antes da gente dar o não, porque não dorme com papai e mamãe, não, porque é errado, né? Tentar se conectar com aquela criança e entender o que ela quer, se é realmente dormir com os pais ou se ela está querendo algo diferente daquilo. E aí a criança escolhe aquela ação para sanar uma necessidade dela, que não propriamente dita dormir com o pai vai resolver essa necessidade. E aí é só através do diálogo, né? Só através do diálogo. Mas, filha, por que você quer dormir com a mamãe? O que você precisa? A frase que a gente pode já assim, matar de cara assim, o que você precisa? A gente tem medo de perguntar isso para a criança, tem que perguntar o que você precisa? O que você precisa? Porque às vezes a criança está querendo companhia, a criança está querendo relacionamento. E aí a criança coloca o dormir com o pai e com a mãe para ter aquela companhia. Será que aquele pai, aquela mãe está dando algum tipo de apoio, algum relacionamento durante o dia, alguma troca de contato, está falando sobre medos, está falando alguma coisa que está acontecendo com a criança, né? Por que ela quer dormir com a mãe e com o pai? Ela está se sentindo como? Insegura? Medo? Carência? Né? Então, acho que é por aí. Né? E não dá um não, porque é errado. Não é errado dormir com pai e mãe. Cada um escolhe a maneira que deseja. Agora, se os pais percebem que pode estar influindo já no crescimento, enfim, meus filhos não dormiam comigo, né? Minha cultura, minha maneira de ser, mas qual é a necessidade que está por trás desse pedido incessante, né? Desse pedido que está sendo feito dessas crianças? Eu acho que é por aí, tá? Perfeito. Doutora Raquel Ross. Ó, meu filho simplesmente não come de jeito nenhum. Fico surpreso como ainda está vivo. A gente comentou essa, né? Todo almoço, janta é a mesma coisa ou garoto difícil? A CNV pode me ajudar a fazer ele comer direito? E agora? Eu não sei, olha. Agora é uma situação que eu vivi isso na carne, na pele. O Marcos, se estiver aqui, ele pode até falar. Eu não tenho medo de expor a minha vulnerabilidade. O Marcos não comia quando ele tinha 1 ano, 2 anos. Ele parecia aqueles... como é que é o nome daquele bichinho que parece rato? Aqueles bichinhos. Como é que é o nome daquele que vai enchendo a boca assim? Preá. Mais ou menos isso. O esquilo. O esquilo. É tipo um esquilinho. Ele ficava comendo e ficava enchendo a boca com aquela comida e enchendo e ficava com aquilo parado, assim, 1h30 a 2 horas. Eu tô falando sério. 2 horas Eita. comendo. Uhum. E aquilo me deixava muito tensa, porque eu parava a minha vida de 12h às 2h, todos os dias, né? E eu pressionava muito ele para comer. Eu não me conectava nem um pouco com ele, nem um pouco com as necessidades dele. Quais os tipos de alimentos que ele gostava de comer. Eu simplesmente colocava a comida na frente dele e falava, come, fica na hora do almoço. E ele ficava. Como é que hoje eu faria e eu faço hoje com meu filho? Meu filho está na hora do almoço, desce, aí ele desce. Então, tem arroz, feijão, eu separo as proteínas, a massa, as verduras, né, os legumes, e eu deixo a criança escolher. É assim que eu trabalho com ele. Agora, esse caso em específico, de repente a criança não está comendo nada. Aí, se a comunicação não violenta não surtar um efeito, talvez seja necessário levar numa pediatra, né? Que de repente é falta de uma vitamina, né? De repente pode ser, não sei qual é a idade da criança, mas pode ser também uma questão muito emocional, aí tem que ser mais com o terapeuta. Mas a CNV, se você não conseguir reeducar o teu filho, o teu relacionamento com a CNV, eu acho que nada dá certo. E
Eu lembro também de uma frase do Marshall, foi uma frase que eu ouvi de Dominique Barter, que foi aluno do Marshall Rosenberg, dizendo que o Marshall disse isso para ele. Quando ele teve filho, ele ficou desesperado e foi procurar Marshall, e Marshall disse, Dominique, controle o ambiente para não ter que controlar as crianças. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a questão da comida, de repente só come besteira, chega na hora do almoço e não tem fome, não tem vontade de comer. Eu ia falar isso. Não é? Seja isso, seja o uso do celular excessivo, eu vejo dessa forma. Ele está comendo besteira e aí chega na hora do almoço e não quer comer, porque tem besteira em casa, porque você compra, não é? Eu lembro como foi criado, aí volta aquela vivência mais violenta, né? Que era assim, tinha que comer e se não quisesse aquilo, porque era o que tinha, ficava com fome, e aí acontecia de eu não querer comer, passava 1, 2 horas, e depois eu queria e só tinha aquilo, tinha que comer aquilo, né? Então, mesma coisa, por exemplo, um celular. A criança fica no celular o dia inteiro. Pô, claro, você deu um aparelho super tecnológico, maravilhoso, que dá para fazer tudo, dá para navegar por todas as cidades do mundo ali no negócio, né? Então, ele disse isso, controlar o ambiente para não ter que controlar as crianças. Eu achei isso genial. Por mais que eu saiba que na prática, às vezes, é difícil, assim, porque... né? Bom, tem uma última pergunta. Controla o comportamento, né? Controla o comportamento, controla a rotina para que aquilo se torne não um fardo, né? Mas mais um momento dentro da rotina da casa da família, né? Natural, né? Foi o que eu fiz aqui e está dando certo. Pois é, que bom. Está dando certo, graças a Deus. Eu tenho uma última pergunta que fizeram. Tem uma última pergunta, Raquel, que fizeram. E aí queria fazer 2 perguntinhas minhas pessoais para você. Só que parece aqui que a gente tem nem 10 minutos. Então, você se importa se passar 1 hora, a gente ficar mais 10 minutos? Eu ponho aqui de novo a live, a galera entra. Não cai? Ah, tá. Vai cair quando der. Ele avisa assim, falta 1 minuto. Aí eu vou falar, falta 1 minuto, quando acabar, eu vou entrar aqui e a gente fica mais 10 minutos só para matar essas perguntas. Tá bom, obrigado. Então, em casos de comportamentos abusivos, Raquel, há espaço para comunicação não violenta? E junto com essa pergunta, existem casos em que a CNV não é aplicável? Falar de relacionamento abusivo é o tema que está aí sendo defendido por várias mulheres, né? E o relacionamento abusivo também se dá entre mãe e filho, filho e mãe, enfim. Sabe alienação parental? Sim. Ouviu falar da alienação parental? Sim, trabalho com isso. Eu estou cortado aqui? Voltou? Ótimo. Voltou? Foi mal. Onde a gente parou? Tá, vamos lá. Relação abusiva. Você falou que teve uma pessoa que perguntou para você se caberia CNV numa relação abusiva e se tem algum caso que não cabe a CNV, é isso? Então, a relação abusiva, eu comparo muito com alienação parental, né? Os pais, em algum momento ou de outro, sempre tem alguma alienação ali envolvida, nem que seja pequenininha ou grande, né? Quando você fala, olha lá a sua mãe fazendo de novo a mesma coisa, olha que a mamãe fez, que boba. Isso também é uma forma de alienação, isso também é uma forma abusiva de relacionamento. Só que talvez não seja ainda no alto grau, no alto nível, que vai causar uma desconexão, um trauma psicológico na criança, né? Então, assim, alienação parental, eu não sou estudiosa de alienação parental, mas como eu fiz mediação na área de família, né, eu conheço um pouco. Depende do grau, nem tudo é alienação parental, nem tudo também é relacionamento abusivo, né? O que vai denominar para você
a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, se aquilo é suportável ou não, é o grau do estresse, né? O grau do nível do tipo de relacionamento que você vai estar. E aí você tem que pegar lá, enfim, todos aqueles itens, né, para você se colocar naquela situação para ver se você está dentro de uma relação abusiva, né? Bom, e aí? Aí, poxa, eu fiz lá um checklist, pô, estou dentro de uma relação abusiva, né? Sou culpabilizada por tudo, a pessoa me minimiza, a pessoa quer me controlar o tempo todo, ou a mãe com o filho também, né? Acontece, né? A pessoa está dizendo que eu faço uma coisa que eu não faço, a pessoa começa a fazer retaliação, né? A pessoa começa até já a ameaçar, da ameaça passa para retaliação. Então, isso é relacionamento abusivo. Isso eu já estou dizendo aqui, Raquel Rossi, que isso é um relacionamento abusivo. E aí, o que a gente faz com isso? Aplica CNV? Aplica CNV? Olha, eu conversei com algumas especialistas nisso, né? E uma delas me disse que não dá para aplicar a CNV no relacionamento abusivo. Mas aí eu acredito que é um relacionamento abusivo nesse nível que eu estou te colocando aqui. É um nível já, vamos dizer assim, o verbal já está demais, que você não, a sua mente começa a não funcionar, o seu corpo reage de uma tal forma que o relacionamento fica insustentável. Começa a ter medo, começa a ter insegurança, começa a ter cansaço, fadiga, né? A pessoa não começa a dormir, e aí esse nível, eu, Raquel Rossi, eu entraria com a CNV. Eu entraria com a CNV, tá? E eu já entrei em alguns casos. Agora, resultado, se vai dar ou não, cada caso é um caso. Agora, eu só tenho uma coisa. Por exemplo, para relacionamento abusivo de forma de violência física, aí eu vou para o Marshall Rosenberg. O uso da força para me proteger. E alguns tipos de relacionamentos também verbais, eu uso da força para me proteger. Aí a gente se protege. É aquilo que a gente já tinha conversado. Às vezes tem que até se afastar do outro, né? Às vezes é a melhor coisa a se fazer. Né? Claro. Eu tenho agora 2 perguntas pessoais minhas. Vamos lá. Eu gostaria de saber o que motivou você, doutora Raquel, a ir pelo caminho da mediação e da CNV, e como que a CNV pode nos ajudar enquanto advogados e mediadores. Nós somos advogados, né? Como que a CNV pode nos ajudar enquanto advogados e mediadores? Então, eu entrei na CNV por uma questão íntima minha, né? De escolha de como eu quero viver a minha vida. Né? Quero viver uma vida mais leve, quero viver uma vida com uma frequência mais amorosa, com uma frequência mais espiritualizada falando. E dentro de um processo litigante, eu não conseguiria atuar dessa forma. Tá? Então, eu pensei, me conectei com as minhas necessidades, né? com a minha maneira de tocar a minha vida, né? E aí eu me conectei com isso, mais uma vez usando a CNV, e fiz o meu pedido para mim mesma. Bom, Raquel, vai para uma outra linha, porque essa linha de contencioso para você não é a linha que vai te atender. Esse foi o número 1. Aí eu fiz família, né? Depois atuei como conciliadora 2, 3 anos. Depois também atuei como mediadora desde 2014. Também trabalhei numa câmara de mediação, onde eu coordenei os cursos de mediação, curso de condominial, família, enfim. Foi uma excelente experiência, um grande aprendizado, onde eu sou muito grata por isso. E agora eu estou atuando sozinha, né? Autônoma. E a outra pergunta que você fez foi... Qual foi a outra pergunta? Foi como a senhora acha que a CNV pode nos ajudar enquanto advogados e mediadores? Então, a CNV, né, pode nos ajudar na profissão da advocacia quando o advogado, ele vai precisar, assim, eu não consigo entender um advogado litigante usando a CNV. Eu não consigo, eu acho assim, a advocacia contenciosa, ela é necessária super. Tem momentos que você não tem como você negociar, mediar, aplicar a CNV. O outro, às vezes, não quer. A gente tem que respeitar. Então, a gente contrata um terceiro para decidir. A gente vai para o juiz, né? Vai buscar o judiciário. Mas o advogado colaborativo, o advogado consensual, né? A advocacia colaborativa, ela precisa lançar mão da CNV, por quê? Porque se o advogado não se capacitar nessa área,
eu acho muito difícil dele conseguir chegar a um resultado de um acordo extrajudicial, por exemplo, ou até mesmo dentro dos seus próprios processos judiciais, né? Eu fiz um módulo de CNV para advocacia colaborativa, que eu ministrei lá aqui na OAB da Barra, exatamente abordando isso, né? Eu tenho até um material sobre isso. Como usar a CNV na advocacia colaborativa. Como é que um advogado vai aplicar a CNV num processo de família se ele não tem um conhecimento íntimo, relacional com a CNV? Não é uma técnica, vamos dizer, negocial. A CNV é de dentro para fora, você vive, depois você faz e você fala. Então, esse advogado que quer trabalhar com advocacia colaborativa, que quer trabalhar com advocacia consensual, eu recomendo a estudar o livro do Marshall Rosenberg, né, os livros de inteligência emocional, os livros de negociação, né, enfim, por quê? Porque ele vai precisar se capacitar de uma outra maneira e não somente com aquela parte jurídica que a gente conhece na nossa faculdade, né, na nossa formação. Perfeito. E é verdade, porque quando você consegue, eu já tive algumas experiências assim, de conseguir ajudar, por exemplo, um casal de ex-marido, ex-mulher, a se comunicar direito, né? Você também desafoga o próprio judiciário, né? Então, a contribuição que lhe é permitido fazer na vida dessas pessoas é uma contribuição muito além daquele problema, do litígio em si, né? Às vezes, tanto com a CNV quanto com a mediação, você pode ser capaz de restabelecer uma coisa intrínseca entre eles, como a confiança. Coisa que um advogado não tem capacidade de fazer só ajuizando ação contra um, contra outro, tirando que nos processos ninguém fica totalmente satisfeito, né? Mesmo a parte que ganha o processo, ninguém fica totalmente satisfeito, porque o que ganhou sente que também ganhou, mas perdeu a relação com aquela ex-mulher, com aquele ex-marido, e ganhou, mas não ganhou tanto quanto queria. A outra parte podia ter se ferrado mais ainda, ela merecia coisa pior, né? E a que perdeu, pô, nem se fala, né? Então, é uma técnica assim que eu tô maravilhado. Tô fazendo pós em mediação e psicologia jurídica. Tô amando, Raquel. Eu sinto que esse é o futuro mesmo, sabe? Eu estava lendo, por exemplo, que não é? Eu estava lendo, por exemplo, que existem mais advogados no Brasil do que na China. E a China é muito maior. E lá, a primeira coisa que as pessoas fazem quando tem um problema é procurar não um advogado, mas um mediador, né? E aqui a gente tem essa cultura. Aqui, né? A gente vai chegar nesse nível. Eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse nível aqui. Não sei se é agora, mas daqui a um tempo nós vamos chegar nesse nível, porque a frequência está mudando, né, das pessoas. Tá mudando. Você vê quantas pessoas buscando a comunicação não violenta? Você já percebeu? Muita gente. Né? Cada vez mais. A gente se conecta. Na oficina que eu faço, né? Você veio nessa semana, enfim. Assim, no final da oficina aconteceu uma coisa maravilhosa, as pessoas se conectando, sabe, aprendendo umas com as outras. Não é fake, é real. É real. Viver, é real. É a pior coisa a gente viver com a máscara, né? Que o Marshall fala aqui no capítulo 3, né? Sobre a máscara. A gente podia, cada encontro, falar de um poema do Marshall, né? A gente não quer viver uma máscara. A gente quer viver a vida como ela é. A CNV como ela é. A CNV, você vai praticar a CNV 100%? Não, não vamos praticar. Mas acontece que quando a gente está consciente, na prática positiva ou na CV, que é a comunicação violenta, você como ser humano, você aprende até com seus erros, né? Até com os seus erros, né? Então, assim, se eu erro praticando a comunicação não violenta, né? Se eu não consigo utilizá-la em alguns momentos, vai cair. 20 segundos. Gente, eu não vou me autopunir. Eu vou entrar. Foi. Galera tá voltando. Tá. Poxa, falar de CNV é muito bom. É
maravilhoso a gente poder estar entrando nessa mesma onda, né? Nessa mesma vibe. Isso não quer dizer que nós somos pessoas extremamente amorosas, e que nós somos pessoas que vamos entender sempre o outro. A CNV, ela fala com a gente, olha, muitas das vezes o outro não vai atender às suas demandas e às suas necessidades. Então, a CNV, ela me ensina que se eu quero que o outro faça alguma coisa para mim, meu filho, por exemplo, né, as coisas cotidianas do dia a dia, e ele não faz, o nosso filho nem sempre precisa estar com as mesmas necessidades e conexões com a gente como a gente gostaria que eles tivessem. Né? Falo isso, por exemplo, meu filho Marcos. Né? Talvez eu quisesse ter mais conexão com ele, estar mais presente com ele, ele mora nos Estados Unidos, e não consigo ter. E aí? Como lidar com isso? Né? Então, o outro, ele teve a necessidade de ir embora, de sair do país, enfim, ele teve essa escolha. Os nossos filhos pequenos também têm as escolhas deles. Né? A gente deixar de ter tanto peso, né? Deixarmos de viver numa vida hierarquizada, onde eu recebo ordem, quem vem de cima, quem vem de baixo obedece, né? Aquela dominação. Isso é uma forma violenta da gente viver. A violência começa dentro de casa. Se você ensina seu filho a te obedecer somente, e ponto final, e eu era assim, né? Nas minhas primeiras crias, os nossos filhos, eles crescem. Graças a Deus, os dois não cresceram achando tendo que se submeter a ordens do outro. Enfim, os dois têm muita personalidade. Graças a Deus, eu acho que tem mais para o positivo do que para o negativo. Né? E eles podem até um dia falar sobre isso também, abrir o verbo para todo mundo saber como é que foi. Assim, então, a gente criar os filhos com essa intenção de baseados na comunicação não violenta, né? Uma birra, né? A criança se joga no chão, faz uma birra enorme, bate com as coisas. Ah, que vergonha, meu Deus, que filho mal educado, está me fazendo passar uma vergonha aqui no shopping. Calma, né? Quem está ali não está na mesma vibe que você. Aplica a CNV com ele, vê qual o resultado que vai dar. Se conecta com teu filho antes de pegar a criança e para com isso, que não sei o quê, você é mal educado, né? Então, assim, tem tudo, a gente está com vários recursos nas mãos para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter mais paz, mais harmonia. Eu acredito nisso, eu posso estar vivendo num conto de fadas, mas eu acredito nessa nova realidade, sabe? Eu acredito mesmo, de verdade. Também acredito, totalmente. Conto de fada, para mim, é continuar do jeito que sempre foi e achar que vai melhorar, né? Isso, para mim, que é a viagem, a fantasia. E também, eu lembro de conhecer a comunicação não violenta no psicólogo. Uma vez um psicólogo disse, depois de tentar de tudo, ele disse para mim, nossa, mas você é muito ciumento. Eu tinha 16 anos. Problemas de adolescente, assim, agitado e nervoso, né, com as coisas. E eu tinha uma namoradinha na época e passei muito ciumento. Aí eu nunca achei que eu fosse ouvir isso, né? E aí indicou essa comunicação não violenta, apresentou esse novo meio de ver as coisas, né? Nossa, nunca saiu da minha vida isso. Mas muitas vezes eu falho. Quando ele falou para você que você era uma pessoa ciumenta, na época você entendeu aquilo como uma nomeação, né? Ele te nomeou, ele falou, você é uma pessoa ciumenta. Aí, o que você faz quando você recebe uma nomeação de alguém, né? Porque ele fez uma avaliação de você. Tudo bem, tá? Um diagnóstico. Fez um diagnóstico. E aí? Aí, se você entrar em conexão, o que você fez com essa avaliação que ele fez com você? Exato. O que eu senti, Raquel, é que ele estava tentando dizer de todos os modos isso e que eu não estava pegando, porque eu estava muito preso nos meus pensamentos. Então, ele precisou dar um choque, né? E é engraçado, porque conforme eu fui ler depois a CNV, isso ficou claríssimo para mim, de que às vezes eu precisava ouvir. Mas ele, como psicólogo, foi tão incrível, porque ele abriu todo um caminho para que ele pudesse dizer isso sem eu ficar na defensiva, né? E isso é CNV total, você poder
Às vezes, assim, você sabe que a pessoa precisa ouvir alguma coisa, mas você precisa abrir um caminho, porque a pessoa também tem sentimentos, né? Então, ele fez isso, assim, com uma maestria que eu não fiquei chateado. Eu me senti, na hora, grato por ele ter dito e me sinto até hoje, porque é um tipo de prisão mental, essa e algumas outras, que eu sinto hoje que eu me livrei. Entendeu? Que Que se não fosse maravilha. ele, né? Você se Isso é o livrou oposto. mesmo? Você se livrou mesmo? Tem certeza? E se você namorar uma menina que, de repente, comece você a sentir ciúmes dessa menina, o que você vai fazer com esse sentimento? Primeiro de tudo, eu vou me responsabilizar, não vou ficar, você faz isso, você... É uma coisa, eu vou falar, desculpa, isso já era uma atividade, já era uma dificuldade da adolescência, eu achei que eu tinha vencido, agora voltou tudo, né? Né? Mas, nossa, foi sensacional, assim, para me ajudar a transcender isso e mais algumas outras coisas, né? Tem uma última pergunta para você, doutora Raquel, que é o seguinte: você faz mediação familiar, certo? Isso, sim. Eu queria saber se você pode comentar claro, sem expor os nomes, se você acha que está tudo bem, se você contasse algum caso de mediação familiar, claro que está muito atrelada à CNV, que foi difícil, desafiadora, se você quiser, pode ser a que foi a mais complicada para você, alguma que venha na sua mente. Talvez você achou que não ia conseguir, mas aplicando esse tipo de comunicação que a mediação proporciona, que a CNV proporciona, você acabou que conseguiu reverter uma situação que até então parecia que não tinha jeito, aquele ex-marido, aquela ex-mulher, alguma coisa assim. Sim. Eu já fiz bastante acordos, né? Eu já fiz bastante acordo no tribunal, mas na área de família. Sim. E eu posso falar de várias aqui, mas eu vou falar de uma que foi muito interessante. Foi aqui no tribunal, né, na Barra. Não vou falar nomes e vou modificar um pouco a história. Era um pai que morava no Paraná, um empresário. Ele ajuizou uma ação de guarda e convivência, né? Porque o interesse do pai era que o filho fosse morar com ele no Paraná. Tá? Aí, esse filho já na época, tem um ano isso, tinha 16 anos, ou seja, não era uma criança, né? Já era um adolescente. E como é que começou essa mediação, resumidamente? Quem compareceu na sessão de mediação foi o pai, que veio direto do Paraná, caiu assim, direto para Rio Ponte Aérea, direto para a sessão de mediação, sessão de mediação, e o advogado dele. E a mãe não veio na primeira sessão. Ela não veio, faltou. A mãe e a advogada da mãe. E aí aquilo foi um pouco frustrante para mim, porque sempre quando eu entro numa mediação, eu entro com todas as energias positivas e possíveis que penso que eu vou poder colaborar de uma forma facilitada para que as partes consigam chegar em um acordo que seja interessante para ambas as partes. Né? Eu não vou forçar, não vou induzir, não vou sugerir, mas eu vou fazer de tudo, todos os sis, todas as perguntas com si, todas as perguntas implicativas, autorresponsabilizadas, autorreflexivas, perguntas abertas, perguntas fechadas, entender melhor o caso, para a pessoa poder chegar a um consenso. Porque se elas estão ali, se elas chegaram na mediação, elas optaram pela mediação e a mediação voluntária, né? Então, porque elas querem. Então, o mediador está com uma responsabilidade muito grande, né? Então, acho que ele tem que se colocar o melhor possível. E aí, como a mãe faltou, o advogado do pai, na sessão, falou, olha, viu, tá vendo? Falou para a parte. Ela não quer negociar, não quer mediar. Eu te falei que você perdeu seu tempo, você veio do Paraná para cá. Tá vendo, doutora? Não dá certo. A pessoa não quer litigar, quer litigar, ela não quer abrir mão de nada. Não. E aí eu, como mediadora, eu já era praticante da CNV, eu peguei aquela fala dele como o contrário. Que o quanto que eles estavam fazendo para estar ali e o quanto que eles queriam fazer uma mediação. E por conta disso, a grande frustração da outra parte não ter ido. A grande expectativa frustrada que estava acontecendo naquela situação.
Eu poderia ter fechado a minha mediação, né? Lavado as minhas mãos, assino o termo de desistência e manda lá para o tribunal. Aí eu falei, não, eu vou me conectar com esse pai. Aí eu fiz uma conversa com ele, né? Uma sessão privada, ali naquele mesmo momento. Expliquei para ele a mediação, qual era o objetivo da mediação, qual era a proposta, deixei ele bem à vontade. Expliquei para ele que nós ali teríamos grandes chances de tentarmos atender as necessidades dele. E aí ele falou para mim, aí o advogado, não, nós vamos embora. Aí ele falou, não, doutor, deixa a mediadora tentar se comunicar com a outra parte para tentar fazer uma mediação. Aí ele me deu carta branca. Falei, poxa, que maravilha. Então, vamos lá, agora é a minha atuação. Agora sou eu. Ele passou para mim, agora eu que vou conduzir. Porque ele me deu o bastão. Ele falou, toma, Raquel, vai lá e pensa. Porque no tribunal, naquela ocasião, se a parte faltasse, a mediação se encerrava e o mediador não poderia ligar mais para a parte. Eu voltei lá, peguei a documentação dele, liguei para a parte, né? E remarquei a mediação para 15 dias depois, porque ele morava fora. No que eu liguei para a parte, depois que o advogado foi embora, né, com ele, eu fui fazer a parte administrativa ali, do procedimento da mediação, da abaixo e tal. Eu liguei para a parte, eu falei, fulana, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, o que aconteceu? Você soube da mediação? Primeira pergunta. Você não veio por quê? O que aconteceu? O que houve? Vocês não querem? A advogada, você não recebeu a intimação? Eu perguntei, fulana, você ficou sabendo que estava acontecendo uma mediação aqui, tal? Aí ela, na hora, falou assim, não soube. Aí, falei, maravilha. Remarquei, e aí a mãe veio com a advogada. Aí eu fiz questão de falar na mediação com toda a habilidade possível, na frente dos 4, né, para deixar o quê? Para deixar a outra parte, assim, reflexiva, no sentido de que a mãe faltou não porque não queria ir à mediação, ela faltou porque não foi intimada. E a advogada dela mostrou na audiência que não tinha recebido a intimação. Então, olha, essa mediação era para ter sido um fracasso, porque era para ter terminado ali, ter ido embora, né? E acabou não tendo acordo. O que aconteceu? O contrário. Com a vinda da mãe, resumidamente falando, porque tem muitos detalhes, mas o resumo do suprassumo foi o seguinte. O pai queria levar o filho para o Paraná. A mãe era que criava o filho todos os dias, com todos os desafios de uma mãe. Botar para a escola, cobrar trabalho de casa, pedir para entrar para dentro de casa, enfim, todo o desgaste que uma mãe tem quando cria o seu filho longe do seu pai. E, né, quando cria o seu filho com todas as responsabilidades, por mais que o pai, do outro lado, pague pensão, que ligue para o filho, que depois vem visitar o filho no final de semana, a parte mais chata, digo chata, desgastante, mais assim, que você tem que doar, ficou para essa mãe. Qual é o interesse da mãe nessa mediação? E isso só foi descoberto por conta da CNV e das técnicas de mediação. Essa mãe não queria que o filho fosse para o Paraná, porque para ela, o relacionamento dela com o filho já era muito desgastante, porque somente as responsabilidades do dia a dia estavam na mão dessa mãe. Então, o relacionamento com o filho dela, de 16 anos, estava muito complicado. E o que acontecia com isso? Ela se sentia muito frustrada. E aí, o que ela entendia? Se o meu filho for embora para o Paraná e morar com o pai, eu vou perder totalmente a conexão com o meu filho. Eu preciso resgatar essa conexão e manter um mínimo de conexão com o meu filho. Então, a preocupação dela não era questão patrimonial, não era questão de entrar em embate com o ex-marido, não era questão do não, eu não quero, não, você não merece ficar com o nosso filho porque você foi tal homem assim, assado, você não fez isso, não fez aquilo, né? Ela somente conseguiu se abrir na mediação porque simplesmente eu, como mediadora, eu busquei para que ela colocasse ali a real necessidade dela, a vulnerabilidade dela, o porquê, qual o medo, qual o sentido, o porquê não ir, o porquê ir a criança para o Paraná.
aí, quando ela falava, João, o pai não ouvia, não ouvia. Eu sentia que não estava vendo a conexão. E aí eu fiz por 3 vezes ela falar novamente para o pai o que estava acontecendo no nível de sentimento dela. E aí o João é incrível. Quando ele pegou, parecia que ele não estava pegando a questão do sentimento, da necessidade dela. Mas quando ele pegou a real necessidade dela, de que era o quê? Ela queria, sim, que o filho fosse para o Paraná, que o filho também queria ir, mas ela queria manter o contato com o filho. Então, quando ele combinou com ela de que ele seria o responsável por trazer a criança jovem de 15 em 15 dias para o Rio de Janeiro, esse foi o combinado, aí sim ela se sentiu, vamos dizer, atendida no sentimento dela, da necessidade dela de ter de manter um relacionamento com o filho, e aí sim ela liberou, ela concordou, ela aceitou o pedido do pai de poder levar o filho para o Paraná. Só porque o pai também se conectou, aceitou, entendeu a expectativa e a necessidade da mãe de quê? De que ela não queria perder o filho de vez, porque na cabeça dela, o filho indo embora para o Paraná, ela ia perder totalmente a conexão, e o que ela não queria, ela queria manter ainda um relacionamento com o filho. Então foram combinados que foram feitos, ela não tinha dinheiro para visitar o filho, de pegar uma ponte aérea, então o pai se comprometeu que se o filho fosse, que ele ia fazer de tudo para trazer o filho para o Rio de Janeiro para poder visitar a mãe. E a mediação foi feita. Foi assim, deu um estalo e nós resolvemos isso em, assim, em 2 sessões. E depois ela mandou para mim, fez lá como é que se fala, uma avaliação, né? E ela chorou e ela falou, Raquel, eu nunca fui atendida assim dentro do tribunal aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz e grata por ter tido esse tipo de atendimento, porque acabou um problema na minha vida. Ou seja, ambos cederam em algum determinado momento, né? Ele combinou dele trazer a criança para cá, se comprometeu no acordo, e ela de liberar a criança de forma pacífica. Esse foi um caso de sucesso lá aqui no tribunal, né, da Barra. E pelo menos em algum nível você foi capaz também de melhorar a relação deles. Olha, foi sim, porque foram 3 sessões. A primeira, a mãe faltou. A segunda, a mãe foi com a advogada. E eles começaram a mediação não conversando, saíram se falando, né? E não só se falando, mas falando da seguinte forma. Vamos conversar com o fulano juntos, para a gente ver o que ele pensa sobre isso, de morar comigo no Paraná. E eles falaram, vamos conversar com o fulano juntos, para a criança de ir no final do ano morar no Paraná. E aí, na terceira sessão, quando eles voltaram, eu até pensei assim, vão conversar, pode dar algum problema, mas não, voltaram super bem. Foi incrível, eles voltaram alinhados, né, porque o pai percebeu a necessidade da mãe, de satisfazer a necessidade da mãe, não era do filho. Para o filho, ele ficava no Paraná. O filho não estava fazendo muita questão de visitar a mãe, de estar com a mãe, não. Era por isso que a preocupação dela. Porque ela fala, nossa, eu brinco com meu filho, claro, eu tenho um relacionamento estressante com meu filho. Se meu filho for embora agora com 16 anos, eu vou perder minha conexão com ele. Então, o pai atendeu a necessidade da mãe, não do filho. Para o filho, assim, não sei qual é o nível de relacionamento dele com ela e com o pai, mas assim, que eu estava entendendo que era a necessidade da mãe. Então, quando o pai atendeu a necessidade da mãe, ela se sentiu tão atendida que ela falou, nossa, tudo o que eu quero. Eles voltaram assim, numa harmonia enorme, assinaram o acordo, e aí o menino foi final do ano para o Paraná, morar com o pai. E deu tudo certo, graças a Deus. Poxa, que demais, hein? É o que a Cris está falando aqui, muita satisfação com êxito, e a advogada Regina Moreira está dizendo isso é gratificante. Realmente, né? Isso para mim é a verdadeira vitória, né? Atendeu a necessidade de não só 2 pessoas, mas de 3, porque também não ficou ruim para o filho, né? A partir daquele momento, o casal pôde perceber que também tinha um filho. Vamos ver o que ele acha, inclusive, né? Então, doutora Raquel, quero ler... Desculpa, o filho queria ir para o Paraná com o pai. O filho queria ir para o Paraná com o pai. Entendeu? A mãe é que estava preocupada, claro, entendi. A mãe estava preocupada de perder o contato com o filho. Então, a celeuma,
a questão toda da mediação estava baseada num sentimento específico e numa necessidade específica dessa mãe, né? Claro. E conseguiu fazer de uma forma que não ficou ruim para ninguém, né? Ninguém saiu perdendo, né? Sim. Todo mundo saiu ganhando. Entendi. O filho que foi para o Paraná com o pai que achava que podia dar melhores recursos de escola, de curso para os filhos, ele falava, nossa, aqui eu tenho condições de dar para ele tal curso, tal. Ela sabe disso. E a mãe falava, nossa, eu sei disso. Eu sei, o pai é maravilhoso, ela nunca falou do pai. Mas a questão era, e eu? E eu Sim. como mãe? Como é que eu fico? Né? E aí ele Sim. entendeu enfim, e conseguiu participar de uma escolha em conjunta para os dois, né? Entendi. Poxa, parabéns pelo resultado e parabéns para esses pais também, né, que conseguiram essa comunicação, né? Muito legal. Eu espero que eu trilhe esse mesmo caminho, estou me aprofundando nisso. Me formei tem pouco tempo, né? Peguei a carteira da OAB, não tem nem um ano, mas estudo cada vez mais esse segmento, a mediação, a CNV, a comunicação, o respeito, a compaixão, não é? Mesmo que por várias vezes a gente acabe falhando no executar dessas novas ferramentas, né? Mas então quero te agradecer, doutora Raquel, por ter aqui topado fazer a live. Espero que tenha curtido. Eu que agradeço, foi ótimo Né? conversar com você, João. Muito bom, muito gratificante, muito agregador, né, de conhecimentos, enfim, de experiências, né, de conexões. E vamos seguir, vida que segue. Semana que vem tem oficina de novo, né, de comunicação não violenta, terça-feira. Quem quiser participar, é só me mandar no direct, né, assim que fala, né, direct. Isso. Manda no direct. Eu vou criar um novo módulo para iniciantes em CNV, né? E vou fazer num grupo menor, porque eu acho que no grupo que está com 20, 30 pessoas, a gente não consegue desenvolver mais internamente, né? Esses elementos da comunicação não violenta. Então, eu vou estar criando agora para junho e vou disponibilizar lá no grupo para quem quiser participar, tá? Olha que legal, que legal. Então, galera, vocês estão vendo aí, vocês estão convidados a participar da oficina. Procura a Raquel, segue ela quem tiver interesse, né, em saber mais sobre comunicação não violenta, sobre mediação. Eu mesmo aprendi muito com ela nos encontros da gente e recomendo. Obrigado, doutora Raquel. Obrigado, galera, também que veio. Tô vendo até aqui que o doutor Marcos Soares está aqui. Doutor Marcos. Prazer, doutor Marcos, estar aqui na nossa live. Obrigado, Fernanda. Bom, então vou me despedir de vocês. Já fica aqui o convite, já fica aqui minha intenção para a gente fazer uma próxima, falar de algum outro aspecto. Eu gostei muito. Vamos sim. Vamos marcar e a gente coloca no Instagram a próxima data do nosso encontro. Temas novos, temas complicados. Temas difíceis, eu gosto. Relacionamento entre namoro. Eu gosto da ideia. Então, valeu, gente. Boa noite, boa semana aí para vocês. Vou deixar gravado aqui no IGTV. Ah, bacana. Deixa gravado sim. Eu não gravei não, João. Eu esqueci de apertar o botãozinho aqui, tá? Tá. Obrigada, Raquel. Valeu, galera. Fernanda. Desafios. Beijo. Fica com Deus, gente. Cris, obrigada. Maristela. Beijo, até mais.